A venda de veículos cai 20% em 2016 e repete número de 10 anos atrás. Essa é a notícia da Folha de São Paulo, que foi publicada aqui no dia 3 de janeiro de 2017. Nesse vídeo nós vamos então falar sobre isso e também sobre temas contextualizados aí, né? Dentro desse contexto. O que é que causa esse negócio de queda de venda de veículos? Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar justamente essa notícia dentro do contexto. O contexto é o seguinte, pessoal: como é que pode o desemprego bater recorde, o PIB desabar, a classe média voltar a andar de ônibus em vez de avião e a venda de carro subir? É uma coisa que não bate muito. Apesar disso, a gente vai ver que a notícia ela é colocada num site de direita, que é a Folha de São Paulo, como uma coisa que, isso aqui foi ruim e tal, tá pior índice dos últimos 10 anos, mas a gente acha que vai melhorar. Esse é o site da direita, a Folha de São Paulo, que vê isso. E o site, o Brasil 247, que é mais para a esquerda, ele já mostra uma situação dizendo, olha, isso aqui tá ruim assim e não há perspectiva de melhorar em 2017. Então é basicamente isso. Quando era o governo anterior, o governo da Dilma, era o contrário. O jornal de direita só falava em desgraça. A palavra crise, por exemplo, se você for analisar, ela saiu praticamente do noticiário, da grande mídia. Crise, não se fala mais de crise. Se fala em coisas assim espalhadas, porque a gente está marcando colado, né? Aí você fala o desentendimento do Temer com o ministro da Cultura que ele tinha, e uma coisa ou outra e tal, mas não se fala mais o Brasil em crise, não está mais se falando dessa forma. Então, o discurso da grande mídia mudou. E com certeza isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Veja bem, vamos à notícia. Venda de veículos cai 20% em 2016 e repete número de 10 anos atrás. A Folha diz o seguinte: o mercado automotivo nacional fez uma viagem de volta ao tempo, com a queda de 20,2%. Quando você lê aqui, viagem de volta ao tempo, até parece uma coisa boa, né? Pô, legal, viagem de volta ao tempo, máquina do tempo, beleza. Com a queda de 20% nas vendas de 2016 em comparação ao ano anterior. O setor revive os números registrados em 2006 e 2007, ainda no governo Lula. De acordo com os dados levantados, foram licenciados 2,05 milhões de veículos novos ao longo do ano passado. Aí ele fala aqui, há uma notícia boa, né? As vendas de dezembro ultrapassaram a casa de 200 mil unidades, fato que não ocorreu em nenhum outro mês de 2016, que é o ano de crise. Por causa do golpe, por causa do 2015, que já não teve governabilidade, uma série de fatores. Então, bom, dezembro foi o melhor mês. Não sei como isso seria bom, mas tudo bem. Se mantivesse aqui o número de vendas de dezembro para todo o ano, seriam 200 mil por mês. No ano tem 12 meses, então a gente estaria com 2 milhões e 400 mil veículos, não muito mais do que isso. Pelas expectativas da Anfeva, para lá. Aqui você tem uma ideia, 2.400 seria ainda pior do que 2015. Então eu não vejo assim uma coisa tão boa assim, né? Bom foi aqui, 3,8, 2012, a Dilma estava começando o governo dela. E melhor ainda foi aqui, 2003 era 1,4 quando o Lula assumiu, e depois que o Lula assumiu só cresceu a venda de veículos. Esse crescimento da venda de veículos é importante para a economia pelo seguinte: ele mostra o poder de compra da população daquele país. Então, se a população está comprando mais carros novos, licenciando mais carros novos, isso é um fator, é um indicativo que a economia vai bem. A partir de 2012, aqui quando a Dilma assumiu, aí começou a descer o negócio. 2011, né, que a Dilma assumiu, 2014 ela ganhou novamente. Então aqui no governo dela, e depois aqui, 2015 e 2016 começou a cair o negócio. Então a gente vê que 2015 foi o ano fortemente influenciado pela questão do golpe. Não houve mais governabilidade. Isso você vê aqui nesse parâmetro. Engraçado, né? Venda de carro. O que tem a ver com o governo? Tem isso aqui, essa queda brusca na venda. Tá? Essa queda brusca na venda. Agora, vamos lá, fábrica fechada. Embora tenha perdido menos espaço com o concorrente nos últimos anos, a Honda também não espera fartura em 2017. Nem mesmo o lançamento do WRV, previsto para o segundo semestre, fará a montadora inaugurar a fábrica que construiu em Itirapina, a 213 km de São Paulo. A empresa deve manter só a unidade paulista de Sumaré em funcionamento. Eles construíram uma fábrica, está toda construída e parada. O volume de produção de um carro novo não será suficiente para abrirmos a fábrica de Itirapina. Não depende somente de nós, depende do crescimento do mercado. E crescimento do mercado significa que o povo tem mais poder de compra. Isso significa mais emprego para a população. Agora vamos dar uma olhada aqui ao redor para ver se realmente
A gente pode pensar positivo. Vamos ver primeiro o que diz aqui o Brasil 247. E ele diz o seguinte: com o Temer, venda de veículos cai 20% e volta ao patamar de 2007. Brasil 247, notícia aqui do dia 3 de janeiro. A venda de veículos no Brasil fez uma espécie de viagem de volta ao tempo, e repete o discurso da Folha de São Paulo. Em 2016, houve queda de 20% nas vendas em comparação com o ano anterior e o resultado para lá. Isso aqui tudo repete, né? As informações são da Folha de São Paulo. Só esse primeiro parágrafo aqui, ó. Houve queda. As montadoras, antes grandes vetores de geração de emprego, têm passado por uma rotina seguida de interrupções na produção com funcionamento, funcionários afastados em férias coletivas ou suspensão temporária de contrato. Então, confirmamos aqui a notícia com o Brasil 247, lembrando que eu vou deixar todos os links com vocês, e agora eu vou falar aquilo outro que eu comentei antes. Desemprego bateu recorde no Brasil, segundo o canal aqui, nosso canal Notícias Comentadas, publicado em 30 de dezembro de 2016. Então, houveram medições. O desemprego atinge nível recorde no Brasil, aponta a pesquisa do IBGE. Então, se o povo está mais desempregado, eu não vejo como comprar mais carro. Temer corta investimentos e o PIB cai. De uma maneira geral, toda a produção brasileira, toda a economia brasileira está em recessão, está caindo com o governo Temer. As medidas que foram colocadas, ele vai dizer, mas eu não tenho culpa. Bom, mas ele está no governo há quase um ano já, são 230 dias, ele teve desde, se não me engano, março, ele está na presidência da República. Então vai ter alguma hora que ele vai ter que vestir calça de homem e dizer, a partir de agora a responsabilidade é minha. Não é nem calça de homem, é calça de alguém que se garante, né? Poderia ser uma mulher também, que antes era uma mulher, ela não tinha calça de homem, tinha saia de mulher. Se eu fosse mulher, eu dizia, vai vestir saia de mulher e vai dizer que se garante. A Dilma, ao contrário do Temer, ela compareceu a todos os lugares, mesmo sabendo que ela poderia levar vaia. O Temer, parece que não importa a calça que ele vista, nada convence ele a ir a um lugar, mesmo que seja um enterro de um padre, alguém muito famoso no Brasil, né, que muitas personalidades importantes vão, mesmo assim não é suficiente para ele vestir a calça da coragem, né, e comparecer. Então o PIB volta a cair. Desemprego batendo recorde, PIB volta a cair, a classe média volta a viajar de ônibus. Antes era só avião, um monte de gente viajando de avião pela primeira vez e depois viajou um monte de vezes. Bom, agora voltou a viajar de ônibus. Eu pergunto a você então, como que a gente vai ter uma perspectiva de que 2017 será economicamente melhor? Eu aconselho você a fazer no momento de crise o que se faz em todo momento de crise. Você tem que aumentar o seu poder de fogo. Investir, é momento de investir em mais qualificações para tentar compensar a perda que se pode ter, tanto você que tem empresa, você que é funcionário, sua capacidade, seu valor agregado, né? Se você aumenta o seu valor agregado, você tem mais possibilidade de ganhar dinheiro. Então, para não ficar assim uma notícia totalmente ruim, eu aconselho você a investir em qualificação, né, novas tendências de mercado, observar novas tendências de mercado, abrir uma loja online, fazer alguma coisa que vá complementar a sua renda ou, quem sabe até, se tudo der certo, substituir sua renda. Não é porque o país está em crise que você vai ter que mergulhar em depressão e se entregar completamente nisso, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui nessa notícia. Deixe o seu comentário, o que você acha sobre a queda na venda de veículos aí no governo Temer, sobre a questão dele assumir finalmente o que é a responsabilidade dele. Seria muito interessante saber do presidente Temer a partir de que momento ele vai dizer que agora sim a responsabilidade é minha e não mais culpa do vizinho. Seria interessante a partir de que momento o Temer vai fazer isso. Então é isso. Um grande abraço. A gente se vê então na próxima notícia. Bom, é isso. A próxima notícia. Até lá.